Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Oh, glória! Estamos em pouco, mas o pouco que está aqui esta noite é o pouco que vem adorar a Deus verdadeiramente. Eu creio em nome de Jesus. O pastor já tinha convidado em outras ocasiões para que viesse ter uma oportunidade aqui, mas descansei no Senhor. E Deus falou para mim, o meu coração, que Ele ia preparar esse dia. Aleluia, eu creio, Senhor. E esse dia não foi preparado só para mim, foi preparado para aqueles que veio adorar esta noite. Eu creio que Deus já se fez presente aqui nos louvores. Eu creio que Deus já se fez presente aqui no momento que foi dada a palavra de saudação. E eu creio que Ele permanece na pregação também, porque é dele. Tudo é dele, tudo é para Ele. Quem trouxe Bíblia, abre lá em Jeremias. Jeremias 18. Aleluia, Jesus, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor Jesus, oh glória. Oh, glória, aleluia. Seja o teu santo nome, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jeremias 18. Aleluia, Senhor Jesus. Quem achou diz amém. Amém. Oh, glória. Quem não achou diz espera eu. Oh glória. Ninguém diz, né? Mas tem folha passando aí. Oh glória. Oh, Deus querido, maravilhoso. Amém? Amém. Então diz assim, Jeremias 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém? Só até aí. Oh glória. Feche sua Bíblia, bote no assento Aleluia, Senhor Jesus. e vamos entrar. Culto de libertação sem oração é culto incompleto. E eu creio que Deus vai operar o milagre como Ele tem operado do início do culto até esse término. Vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra, onde Deus se fez presente. E eu creio que em meio às orações, tem pessoas aqui esta noite aqui que veio, mas ficou alguém em casa que precisa ser tocado por Deus. Aleluia. Seu Deus querido, maravilhoso, soberano Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, a qual o Senhor colocou em meu coração, Deus. É culto de libertação, é culto onde muitas das vezes tem gente que não consegue se desapegar de pequenas coisas. Só que essas pequenas coisas são coisas que desagradam a Ti, muitas das vezes o Senhor quer tirar, para que uma obra grande venha acontecer. Pai, eu te peço aqui esta noite, Espírito Santo de Deus, quebra toda maldição, toda oração contrária, Pai. Vai entrando agora, Senhor, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que tem causa na justiça que vai ser quebrada hoje, que vai ser desbloqueada, Jesus. Eu creio, Pai, que no orar e na aleluia e no glória desta igreja, Pai, vai ser quebrada toda oração contrária, toda maldição hereditária, Pai. Pai, eu te peço nesta noite, Senhor, entra, meu Deus, agora, Pai. Derrama a tua chuva de bênção sobre cada um nesta noite, em nome de Jesus, amém? Amém. Interessante que essa palavra que diz a Jeremias, quando o Senhor fala a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Interessante que Deus está falando para ele assim, tipo: Jeremias, preciso ter um particular contigo. Eu quero falar contigo. E o mais interessante é saber que quando Deus fala assim ao coração de Jeremias para que ele desça a casa do oleiro, é a mesma coisa que Deus fala todos os dias dentro de nós. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Tem momentos da vida que o vento é tão pequeno que ele já começa a balançar. Você já começa a ter ansiedade.
Por quê? Porque você sabe que quando o pequeno vento vem, vai ter alguma destruição, ele vai deixar alguma coisa. Então você já começa a se preocupar. Interessante que quando Deus fala para Jeremias, Jeremias desce à casa do oleiro, que lá falarei contigo. Eu imagino Jeremias descendo à casa do oleiro, e lá ele se encontra com o mestre fazendo uma das suas obras. Que obra seria essa? Por quê? Porque o mestre era o oleiro, e ele estava fazendo um vaso de barro. E o que aquele vaso de barro ele representa? Ele representa eu, você. Só que Jeremias se depara com aquele oleiro moldando aquele vaso, e aquele vaso ele começa a se quebrar na mão do oleiro. E eu imagino nos dias de hoje um oleiro fazendo um vaso, e aquele vaso ele se racha, se quebra, e no meu pensamento ele vai jogar fora e vai fazer com outra massa. Só que a Bíblia relata aqui que o vaso se quebra na mão do oleiro, e ele torna a fazer conforme os seus olhos. Ou seja, o que a palavra diz? Às vezes a gente somos tão julgado pelas aparências, somos julgados pelos pequenos atos que cometemos, que as pessoas esquecem de ver o Deus que nós temos, o Deus que cuida da gente, o Deus que nós servimos. Nós não somos perfeitos, somos falhos. Essa noite foi falado sobre perdão, uma palavra muito forte, uma palavra escrita na caneta que é pequena, mas tem um peso tão grande. E muitos não conseguem alcançar aquilo que Deus tem por conta dele. Porque o orgulho, o ego, ele não permite que você chegue até o seu próximo e diga: me perdoa. Ele não vai te perdoar. A tua mente diz: ele não vai me perdoar. Mas a tua parte você tem que fazer. E quando falou sobre perdão aqui, Deus já me levou diretamente a algumas situações que na minha vida eu tive que passar. Porque quando alguma vez alguém chegar para você e disser: você tem promessa, te prepara. Porque quando Deus revela que você tem promessa, você também tem prova. Ninguém consegue viver a promessa sem passar pela prova, sem passar pelo deserto. E tem deserto que dói tanto que você acha que não vai suportar. Não vai suportar. Porque uma das coisas que mais entristece o nosso coração é a palavra no lugar errado. Porque a Bíblia fala assim, que Neemias vai a uma cidade tentar levantar um muro que estava caído há muito tempo. Uma cidade devastada, estava lá há muito tempo. Só que enquanto aquela cidade, aqueles muros estavam no chão, ninguém se preocupava. Ninguém se preocupava com aqueles muros se ele estava caído. Mas ele foi até aquele lugar e resolveu levantar aqueles muros. E quando ele começa a levantar aquele muro, reunir aquela pequena quantidade de pessoas para levantar aquele muro, começa a se levantar pessoas. Chega lá a história que Neemias começou a levantar o muro. Só que quem não quer fazer, não vai deixar você fazer. Esse é o problema. É que Deus te deu uma chamada. Deus te deu e Ele preserva até o fim. Aleluia. Porque Deus, quando Ele decide investir na minha vida, na sua vida, Ele joga pesado. Aleluia. Não adianta fugir, não adianta tentar correr, não adianta dizer que vai dar um tempo. Porque Deus não para, Ele não desiste. É verdade, sim. Ele marcou você com a marca da promessa. Hoje eu me senti feliz em dizer que o nosso pastor ali tem 40 e quanto? 7 anos no Evangelho. Eu estou há 10 anos no Evangelho.
Quantas vezes eu pensei em parar? Quantas vezes eu quebrei a cara? Quantas vezes eu disse assim, eu não quero mais. Só que chega uma hora na nossa vida que Deus resolve sacudir a figueira. E não deixe que Deus queira sacudir a tua figueira. Porque quando Ele resolve sacudir a figueira, é dolorido. É dolorido. Porque Deus, quando coloca uma promessa no nosso coração, Ele sabe até onde você vai conseguir suportar o processo. Então, se você disser para Deus que não vai mais permanecer dentro da promessa, você está querendo ter um particular com Ele. É um particular diferente, é um particular onde Deus desce e sacode aquela figueira. Porque escolhido não tem escolha. Temos que colocar dentro do nosso coração, escolhido não tem escolha. Quando Deus colocou um chamado dentro do meu coração, que Ele colocou esse evangelho para que eu pudesse servir, eu disse, vai ser moleza. Eu só tenho que ficar dentro da igreja e não sair. Eu tenho que estar lá todos os cultos. E de vez em quando eu escutar um louvor. Não é assim não, pastor. Se Deus te colocar no evangelho, tu vai ter que ler isso aqui, ó. Glória. Se tu não ler isso aqui, Deus vai te espremendo devagar. A Bíblia fala que Neemias, levantando aquele muro, ele consegue chamar a atenção de pessoas que não queriam que aquele muro tivesse em pé. Alguém que não queria fazer nada para que aquele muro viesse subir. E o que é que acontece? Eles não queriam fazer, mas também não queriam deixar quem queria fazer. Só que eles não sabiam que havia uma obediência entre Neemias e Deus. E quando fala de obediência, a gente não fala só de Neemias, porque a gente sabe, muitos pregam sobre Ezequiel, muitos falam sobre Moisés, muitos falam sobre Jó e outros, mas todos eles tiveram obediência a Deus. Todos eles estavam debaixo de uma cobertura de Deus. Então eles fizeram de tudo para que chamar a atenção de Neemias para que aquela obra viesse parar, que aquela obra não viesse continuar. Eu imagino eles dizendo assim, vai lá, diz a Neemias para vir cá, vamos fazer uma festa, chama todo mundo. Só que quando a mensagem chega lá, Neemias diz, não, eu estou fazendo uma grande obra. Aleluia. Por quê? Porque Neemias sabia para quem que ele estava fazendo aquela obra. E a minha vida e a sua vida não é diferente aqui nesse lugar. Talvez hoje pessoas deixaram de vir aqui essa noite porque vai ter um jogo da Copa do Mundo. Mas esqueceram que Jesus pode voltar a qualquer momento. Aquelas portas estão abertas. Vai chegar o tempo que elas não vão estar abertas mais. Muitos vão procurar e não vão achar. Quem lê a Bíblia sabe disso. Haverá um dia que muitos vão procurar e não vão achar. A palavra de Deus hoje é pregada gratuita. Mas tem lugar aí que para ler uma palavra de Deus tem que ser escondido. Tem que ser escondido. Só que quando Deus fala sobre promessa, eu entendo que Deus fala sobre promessa e sobre profetizar. Porque são duas palavras que eu acho que tem que andar junto. A promessa é você suportar o que Deus vai permitir que você faça. Porque Deus sabe que você vai conseguir suportar. Deus só não pode revelar para você o trajeto. Porque se Deus revela o trajeto, você desiste. Já pensou se Deus fala para Jonas para onde que ele tinha que ir? Deus falou para onde ele ia. Ele foi para onde ele ia? Não. Ele achou um caminho mais curto. E o mais curto foi aonde? A boca do peixe. Mas que ele terminou onde Deus queria, ele terminou. Assim é a nossa vida. Não adianta fugir, não adianta parar, não adianta dar um tempo.
Não adianta estacionar. Não adianta parar de orar na madrugada. Não adianta parar de ir para o monte. Não adianta parar de escutar o louvor, louvar. Tudo isso só vai atrasar a nossa caminhada. Porque entenda uma coisa, quando você está caminhando e as provas estão aumentando na tua vida, é porque você está no caminho certo. Se você estiver no Evangelho e algo tiver parado, tudo dando certo, algo está errado. Porque crente tem que ter prova, irmão. Crente tem que passar por processo. Porque o processo é o que te fortalece para que você chegue lá na frente. É o processo que vai fazer você suportar o que Deus vai te entregar. Tem pessoas que é bom demais. Tem pessoas que têm um coração que se puder tirar a própria roupa e dar para um morador de rua, para alguém dá. Só que há momentos que Deus vai fazer você dizer não. Porque tem gente achando, Deus prometeu para mim, me colocou uma promessa e prometeu para mim que eu vou ter uma casa. Só que a casa já tem 10 anos que não chega na minha mão. Às vezes não chegou a promessa porque Deus sabe que você não está capacitado ainda para receber. E se te dá, você vai perder. E o processo serve para isso, equilibrar, te fortalecer. Você não vai conseguir segurar uma promessa se Deus entregar na tua mão, se ele saber, ele já conhece, já sabe o teu coração. E sabe que você não vai suportar, não vai aguentar muito tempo. Você acha que Deus vai entregar a promessa nas tuas mãos? Ele não vai entregar. Ele precisa que você passe um processo. Ele precisa que eu e você passe dentro do deserto. Moisés com aquele povo no deserto. Moisés poderia ir para qualquer lugar, mas Deus falou para ir para onde? Ele foi pelo deserto. Quantos que pararam e desistiram? Mas quantos que perseveraram junto com Moisés? Eu imagino um povo chegando lá no final e dizendo assim: eita, agora acabou. Se deparou de frente àquele mar e disse: eita, agora acabou a festa. Acabou a festa. Não vai mais ter festa. Olha aí, né? Como é que nós vamos atravessar o mar? Só que Deus está falando essa noite. Quando a churrasqueira está acesa, amigo, todo mundo quer estar conosco. Quando a festa está boa, todo mundo quer estar conosco. Quando a maré está alta, todo mundo quer estar junto com a gente. Mas espera ele esvaziar, espera o fogo da churrasqueira se apagar. Deus está falando assim, ó. Aquele povo que adorava a Deus, junto com Moisés, que acreditava em Moisés, porque Moisés escutava a voz de Deus e Deus falava com ele. Eu imagino Moisés chegando naquele abismo e dizendo assim: tá, agora é só água, Jesus. O Senhor nos trouxe aqui para morrer. Eu imagino aquele povo lá embaixo. Ele veio e trouxe nós para a morte. Ele colocou nós no deserto para morrer. E Deus dizendo assim para aquele povo: mal sabem eles o que eu posso fazer. Aleluia. Quanto mais estreito está ficando, mais forte em oração você vai ficar. Aleluia. Porque a luta é o que nos aproxima de Deus. Oh, glória. É a luta que nos aproxima de Deus. Por que a enfermidade chega em nós? Porque Deus já tentou diversas maneiras de permitir, porque Satanás anda em volta, tentando nos tragar. Quem conhece a história de Jó sabe. Era um homem que tinha tudo. O homem mais rico do Oriente. Tinha tudo. Família, boi, funcionário, tinha tudo. Mas o diabo disse: olha, quando Deus perguntou porventura de onde vem Satanás, eu de rodear a terra, passear por ela, porventura não tem visto o meu servo Jó? Satanás disse: sim. Mas antes disso Deus deu qualidade para Jó. Porventura não tem visto o meu servo reto, íntegro, justo? Satanás disse: claro, tudo que ele pôs a mão abençoa. Deixa só tocar lá, para ver se ele continua sendo justo, íntegro, reto. E Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração aqui essa noite.
Talvez a igreja não tenha tanta gente, mas está aqui essa noite os que Deus queria que escutasse a palavra. Nem todos que começar a andar com você vai permanecer. Vai ter uns que vai começar e no meio do caminho vai para outro destino. Às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho só para nos impulsionar. Mas depois é você e Deus. Como também vai ser às vezes você sozinho, andando com uma pessoa que Deus não permite e nunca permitiu que você estivesse. Por quê? Porque tem pessoas hoje que mesmo orando conseguem entrar numa chamada errada onde Deus não está no negócio. A pressa faz isso. A pressa faz isso. Deus libera a promessa. A pessoa não tem tempo de esperar a promessa se cumprir. O tempo chegar, porque hoje quando Deus libera uma promessa, o tempo é o que é mais exigido quando alguém recebe a promessa. 5 anos e a promessa não cumpriu. 5 anos e a promessa não chegou. Só que na pressa você entra na chamada errada. E quando entra na chamada errada, você anda com quem você não deve. Você fica com quem não é para ficar. Você está no lugar onde não é para estar. Tudo por causa da pressa. Porque quem tem chamada tem que orar. Porque a oração é quem te dá um discernimento aonde Deus quer te levar. Às vezes tem pessoas que querem sentar onde você está, mas não quer pagar o preço que você pagou para estar sentado. Às vezes tem pessoas que querem o que você tem, mas não quer pagar as lágrimas que você chorou. Deus, aleluia, verdade. Só que a gente não entende. Quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, às vezes vem um silêncio. Só que até no silêncio de Deus, ele gera propósito. Porque quando Deus se cala, nosso coração se angustia. A gente quer ouvir a voz de Deus, só que Deus se cala. Deus fala com alguém que está do teu lado, mas não fala contigo. E você diz assim: olha, se Deus não falar comigo hoje, eu paro tudo. Só que Deus sabe que você não vai parar. E aí você vai naquele culto de novo e diz: se Deus não falar comigo hoje, eu paro tudo. Só que Deus sonda o teu coração e Ele sabe que você não vai parar ainda. Você vai continuar suportando a luta. Você vai continuar suportando o processo. Glória. Aí você sai de casa bem rebelde e diz assim: hoje é o último dia. Eu falei naquele dia, não parei, mas hoje eu paro. Aí Deus conhece o teu coração. Ele sabe que Satanás está tentando dentro da tua casa, a tua vida, a tua família. Ele sabe que tudo está saindo do controle. Ele diz: é hoje que eu vou ter um particular com ele. É hoje que eu falo com ele. E é nesse dia que Deus fala. Assim como Deus falou com Jeremias: desce a casa do oleiro, que lá terei um particular contigo. Mas o que Deus queria com Jeremias? Será que Deus queria advertir e falar para ele: olha, Jeremias, leva uma mensagem para o meu povo. Leva uma mensagem para o meu povo de arrependimento. Aleluia. Leva uma mensagem para o meu povo de arrependimento. Porque o povo estava fazendo coisa que desonrava, coisa que desagradava muito o coração de Deus. Um povo que queria muito algo que amaciava o seu ego, mas não queria ouvir aquilo que Deus tinha para falar. Um povo que não é diferente nos dias de hoje. Eu vou para a igreja se eu não conhecer o pregador. Se eu conhecer o pregador, eu não vou. Já conheço, já vi ele pregando, eu sei qual é a pregação dele, eu não vou lá. Só que a palavra de Deus se renova todos os dias. Aleluia. Glória. Todos os dias. E o mais engraçado de tudo é saber que Deus ainda fala com a igreja, mesmo sabendo que a igreja precisa de conserto.
Porque Deus marcou a promessa. Quando Deus marca a promessa, você vai ter que vir pelo amor, pela dor. Você vai ter que vir inteiro ou quebrado, mas você vai ter que vir. Eu sou experiência viva, minha esposa sabe. Para estar aqui eu estou todo quebrado, eu estou cheio de ferro nas pernas, eu estou cheio de parafuso, eu estou cheio de... Mas Deus precisou fazer isso comigo para poder eu entender que evangelho não é brincadeira. Eu falava, mas Deus, sozinho eu não vou. E Deus criava circunstância para eu ir sozinho, não só para a igreja, como para subir um monte. Eu subi um monte chovendo, ela sabe. 9 horas, 10 horas, 11 horas sozinho. E Deus. Sabe o que é isso? É temor, a mão de Deus. O temor faz você fazer isso. Aleluia. E aquele povo lá, ele não tinha temor à voz de Deus e nem à mão de Deus. Porque quando Deus estende as mãos para descer, para agir sobre a vida de alguém, o qual está desagradando ao Espírito Santo, Deus não brinca. Deus não brinca. A Bíblia fala, muitos falam sobre Ezequiel profetizou no vale de osso seco. Só que esquece do verso primeiro, porque no verso primeiro diz: a mão de Deus levou Ezequiel até o vale de osso seco. A mão de Deus. Ou seja, Ezequiel sabia o peso que tinha sobre a sua cabeça. Ele sabia o peso que tinha sobre a sua cabeça. Não é diferente aqui essa noite. Eu creio que a mão de Deus trouxe você aqui esse lugar. Glória. Glória a Deus, aleluia. Você tinha várias e várias opções essa noite, mas você escolheu de estar aqui. Aleluia. Você escolheu estar nesse lugar. E eu creio que você não vai sair daqui da forma que você entrou. Porque se a palavra de Deus se renova todos os dias da minha vida, da sua vida, Deus tem uma palavra para o seu coração. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que Deus, quando Ele determinou trazer uma mensagem nessa noite, trazer uma saudação, Ele já sabia o que o nosso coração precisava escutar. Aleluia. Tem gente que ainda chega e diz assim: tu perdeu o culto que teve ontem. Perdeu nada. O culto era para você, rapaz. O culto era para você que teve voz, que teve ouvido e ouviu a voz de Deus. Disse: eu vou lá naquele culto. Eu preciso ouvir a voz de Deus. E quando eu vejo a palavra de Ezequiel sobre o vale de osso seco, que diz que Ezequiel desce ao vale de osso seco, não, a mão do Senhor leva Ezequiel ao vale de osso seco. E Deus ainda fala: filho do homem, profetiza sobre esse ossos secos. Glória a Deus, aleluia. E ele olha e diz assim: só o Senhor sabe. Porque ele sabia o que havia sobre a sua cabeça. Eu não consigo profetizar sobre a vida de ninguém se Deus não permite. Eu não consigo fazer a obra se Deus não permitir. Se Deus tira o Espírito Santo de mim, eu não sou nada. Tudo é dele. O dom de louvor é dele. O dom de pregação é dele. Tudo é dele. Se Deus descer aqui agora e dar uma visão espiritual a cada um de nós aqui, vocês vão entender que o Evangelho não é brincadeira. Ainda tem gente que brinca com o Evangelho lá fora. Tem gente que brinca com a palavra de Deus, usa a palavra, profetiza no nome do Senhor. Só que Deus, quando eu subi o monte, essa semana, eu falei para Deus: Deus, se não for da tua vontade, o Senhor tira de mim aquilo que o homem quer escutar e coloca aquilo que o Espírito Santo quer me usar. Aleluia. Glória. Porque se Deus me usar para revelar, eu revelo.
Mas se Deus não me usar, eu não vou revelar. Para agradar o seu coração, eu não vou. Eu não vou. Porque eu sei o que Deus pode fazer com a minha vida. Eu sei o que Deus pode fazer com a minha vida. Às vezes você fala assim: eu estou em oração, mas eu estou passando dentro de um vale dentro da minha casa que você não acredita. Eu estou passando por um deserto tão grande dentro da minha casa que tem dias que eu quero sair sem rumo. Irmão, vou te dizer uma coisa: não tem coisa pior na vida do que uma pessoa negativa na sua vida ou dentro da sua casa. A gente não pode abrir porta hoje em dia para qualquer pessoa. A gente não pode hoje fazer café da tarde como antigamente nós fazíamos. Convidar todo mundo e botar dentro da nossa casa. Sabe por quê? A nossa casa tem que ser um lugar de oração. Aleluia. Um lugar onde a presença de Deus tem que estar. A gente sabe que o Espírito Santo, muitos falam que a gente tem que ser templo do Espírito Santo. Só que quando falou essa noite sobre perdão, como falou essa noite, muito nessa tecla, eu vejo o templo do Espírito Santo. Somos nós? É. Mas será que o que está dentro de nós, porque se nós é templo do Espírito Santo, você quer que dentro do templo do Espírito Santo, que é a casa do Senhor, essa mancha continue? A falta de um perdão? Não. Temos que limpar. Temos que manter o templo do Espírito Santo limpo. Temos que expulsar isso que nos impede de alcançar a promessa que Deus colocou no nosso coração. Porque se é templo do Espírito Santo, Deus só habita em lugares que está limpo, puro. Lugares que está puro. E essa noite eu creio que Deus está limpando algumas manchas que se referem ao perdão. Porque, como foi falado essa noite, se Deus falou sobre o perdão, é porque tem que sair. É porque tem que ser liberado. É porque tem promessa para ser alcançado e não é alcançado por conta disso. Não é alcançado por conta disso. Tem pessoas hoje que não tem nada para oferecer para Deus, mas não vai deixar você também oferecer. Tem pessoas hoje que não tem nenhum compromisso, porque existem dois tipos de crente: o crente condicional e o crente incondicional. O condicional é aquele que, tipo, se ele me der, se Deus me der, eu faço. Se Deus não me der, eu não faço. Se ele vir e Deus permitir ele vir, eu vou, senão eu não vou. Só que o crente incondicional é aquele que diz assim: ó, se ele não me der, eu vou, e se ele me der, eu continuo indo. Esse é o crente incondicional. A mesma coisa é o servo. Todo mundo fala: eu sou servo. Servo é aquele que está pronto para servir. Aleluia. Independente da situação, está pronto para servir, fazer a obra. Glória, Senhor Jesus. E observe uma coisa: quando você começa a fazer a obra de Deus, o diabo sempre vai enviar alguém para te parar. Alguma coisa vai acontecer. Tenta marcar 3 dias de oração na tua casa para você ver o que vai acontecer. É gente te chamando para um compromisso. É gente se convidando para ir na tua casa. Porque quando entra na tua casa negativo, tudo dá errado. Tudo dá errado. Você não consegue orar dentro da tua casa. O projeto seu é orar 3 dias. Você falou para Deus: Deus, é 3 dias que eu vou fazer um voto de oração contigo. Tenta fazer 3 dias de oração dentro da sua casa. Nesse dia o diabo manda a gente que nem ia na tua casa, ele manda. Ele manda ir na tua casa.
Sabe por quê? Porque o diabo sabe o que vai sair da promessa que Deus colocou. Cada passo que você dá desse lugar, fica mais perto da promessa. Cada vez que a luta aumenta, fica perto da promessa. Então os obstáculos vão aumentando. Eu imagino para você chegar no topo de uma montanha, alguém te vê lá no topo da montanha e não imagina a luta que você teve para chegar lá. Mas ele também quer chegar lá. Ele também não imagina que o tamanho daquela montanha, Deus cavou um buraco do mesmo tamanho para você poder descer lá e subir nela. Para você entender o quanto que foi difícil você estar onde você está hoje aqui dentro. Às vezes tem gente que nos julga pelo que a gente foi. E esquece quem somos nós hoje. Ah, mas ele era. O verbo era. Quer dizer que eu não estou mais lá. Aleluia. Tudo se fez novo. Oh, glória. Hoje eu sou uma nova criatura. Glória a Deus. Tudo se fez novo. E o que Deus quer é isso. É que a palavra dele se renova todos os dias. Mas que a nossa também. Que as atitudes sejam outra, diferente. Que nós possamos liberar o perdão. Às vezes o perdão é tão pequeno que ele impede da vitória bater na nossa porta e entrar. Isso é uma negativa lá no céu para Deus. Porque a falta do perdão, ela trabalha junto com o egoísmo. Porque quem não quer pedir perdão, ele acha que está. Quem quer pedir perdão, ele vai lá e pede perdão. Mas quem não quer, ele acha que está se humilhando. É humilhação. Um dia desse eu falei na minha congregação, eu falei assim: eu amo servir água para o meu pastor no altar. Ok. Eu gosto. Eu comecei assim, irmão. Eu servia água para o pastor. Eu via o pastor no altar, eu já ia com a garrafinha de água, um copo d'água, e botava lá para ele. Se o casaco dele tivesse caído, ou ele tivesse com calor e fosse tirar, eu já estava lá esperando para botar o casaco dele em cima da coisa. Porque quem serve o homem de Deus é honrado. Aleluia. É honrado. É honrado. E essa semana eu estava pensando no meu trabalho, eu falei: Deus, eu já passei por poucas e boas. A minha vida não foi fácil, eu fui abandonado quando nasci. Fui criado por pessoas que não era minha mãe, não era meu pai. A promessa que o Senhor colocou em meu coração, o Senhor falou que ia me tirar da minha família. Mesma coisa que Deus falou para Abraão: sai da tua parentela. É dolorido. Viver a promessa de Deus é dolorido. Só que para viver a promessa temos que se libertar de algumas coisas da nossa vida. Porque quando você continua dentro do problema que Deus quer que você saia, a promessa se trava. A promessa se trava. Quantos aqui que não quer viver a promessa dentro de casa? Quantos aqui que dizem: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Você não sabe o que é sentir a presença de Deus dentro de um lar. Você entrar, seu coração aliviado, você se sentir aconchegado. Cada cômodo da sua casa que você entrar, você sentir a presença de Deus. Se você começar a orar, você sentir a presença de Deus. Você ser batizado com o Espírito Santo dentro da sua própria casa. Tem pessoas hoje que só é batizado dentro da igreja, porque o fogo pega na igreja. Mas dentro de casa não tem mais. O ambiente está contaminado. Está contaminado. Não consegue mais ser batizado dentro da própria casa. Quando o culto, na verdade, tem que começar dentro do nosso lar, na nossa casa. É na nossa casa que nós temos que passar o dia. Levantou de manhã: Jesus, obrigado. Começa a louvar. Começa a fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Porque eu vou dizer para você, quando a presença de Deus sai de dentro do ambiente, o negócio fica estreito. Fica estreito. Tudo se aperta. Mas quando a presença de Deus está dentro do ambiente, não. Acabou o gás, Deus vai ser a providência. Cortou a luz, Deus é a providência. Só quem faz você profetizar sobre a sua vida é o Espírito Santo. Aleluia.
Porque a Bíblia fala que Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos. Só que nós, muitas das vezes, a gente não abrimos a nossa boca para profetizar dentro do deserto que nós estamos passando. Às vezes o deserto é tão apertado, é tão grande, que às vezes o diabo quer botar na nossa mente que a gente tem que parar, dar um tempo, desistir. Quando na verdade a palavra que fala sobre Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos, sequíssimo, ossos que não tinham mais vida, já estava há muitos anos lá, e sobre uma profecia, sobre uma palavra que ele profetizou sobre o vale de ossos secos, os ossos começaram a se juntar, a ganhar vida. Às vezes dentro da nossa casa tem algo que precisa ganhar vida. A intimidade com Deus tem que voltar. A intimidade com Deus não tem que ser só dentro da igreja. Não pode ser só lá em cima no monte quando tem pessoas em volta de você. Você tem que ser batizado dentro do seu lar, dentro da sua casa. É dentro da sua casa que o culto tem que começar. Aleluia. Deus te coloca diante de circunstâncias. Às vezes é um casamento que não está dando certo. Às vezes é financeiro. Que a maioria dos problemas hoje é causado por finança. O diabo sabe que se colocar o problema na finança, você para tudo. Porque a finança ela te causa problema psicológico. Isso vai à mente. Você não dorme. Você não come direito. O relacionamento não. O relacionamento é diferente. Você está sempre tentando resolver. Você está sempre tentando pedir perdão, chegar perto. Mas a dívida é diferente. Se você não tem para pagar, você entra em colapso. O aluguel começa a atrasar. As contas começam a chegar. Mas por quê? Porque você deixou de profetizar dentro do seu ambiente, da sua casa. Você deixou de profetizar, esqueceu da promessa. E quando você esquece da promessa, você entra por conta própria. Tem pessoas que entregou tanta coisa na mão de Deus, que ao mesmo tempo não tem paciência de esperar se cumprir. Vai lá e pega a causa de novo. Botou na mão de Deus, vai lá e pega de volta. Há um tempo determinado para todas as coisas. A própria palavra fala isso. Há um tempo. Glória a Deus. Você quer pedir hoje, quer que Deus desça hoje? É? Você está com um boleto, você diz, Deus paga esse boleto. E amanhã você quer acordar e o boleto já está pago. Não é assim, irmão. Deus não trabalha dessa maneira. Deus vai provar o teu coração. Deus quer saber onde está o teu coração. Deus quer saber onde está o teu coração. Todos esses que Deus usou, o coração estava na obediência de Deus. Por isso que a promessa se cumpre. Por isso que Moisés viu, o povo viu que o mar se abriu. Por quê? A obediência. Deus mandou, ele fez. Por que Ezequiel profetizou no vale de ossos secos? Porque Deus mandou. Ele falou, só tu sabes. Mas Deus mandou. Por que Jó, em meio à destruição, em meio ao colapso que estava passando, ele adorou a Deus? Mesmo quando a sua mulher disse, ei Jó, para com isso, chegou ao fim, não tem mais jeito, acabou. Acabou. E ele permaneceu. Ele sabia que foi Deus que deu. E Deus mesmo tomou. Tem tanta coisa que Deus tem para nos dar, que às vezes Ele não nos dá por isso, porque a gente não entendeu ainda que tudo que Ele desce, Ele pode voltar de novo. Ele pode tirar. E tem pessoas que estão debaixo de uma desobediência. Tem gente que não é fiel a Deus no que fala. E se tem uma coisa que eu aprendi é que tem que ser fiel, ter fidelidade com Deus, porque Deus não é menino. Tem pessoas que têm causa na justiça e falam assim, Deus, não precisa nem falar para o pastor não. Deus ele está em todo canto. Ele vê aquilo que você não vê, ouve aquilo que você não escuta. E aí você fala assim, Deus, se o Senhor liberar aquela causa na justiça, 10% é Deus, é lá para a obra de Deus. Aí Deus sabe o teu coração, Deus sabe que você não vai dar.
Então você vai continuar sentado esperando. Agora, se você tiver em obediência com Deus, teu coração voltado para Deus, Deus conhece a sinceridade do teu coração e o céu se abre em teu favor. Porque o que Deus quer é isso de nós essa noite, sinceridade. Que nós continuemos sendo sinceros para Ele. Porque o que não vai faltar oportunidade para o diabo tirar a gente da presença. O que não falta é oportunidade para Deus descer aquilo que está determinado, que Ele profetizou que faria na tua vida. E por conta da desobediência, e por conta de você permitir algumas pessoas entrar na tua vida que não era para entrar, você perder a tua bênção. Não dá mais, irmão, para abrir a porta para qualquer pessoa hoje em dia. Eu não sei por que eu estou tocando nessa tecla, mas Deus está falando. Não abre a tua porta para qualquer pessoa hoje em dia. Não negocia aquilo que Deus te entregou. Não negocia. Quem conhece a palavra sabe. A inveja é terrível, irmão. Tem gente que fala assim: eu não tenho muita coisa. Aí é que você se engana. Você tem a presença de Deus, você carrega a graça. Isso é o suficiente para o diabo se levantar contra a tua vida. Você carrega uma graça. E é o suficiente para o diabo entrar lá e pegar alguém que é vulnerável. Às vezes é um esposo, às vezes é uma esposa. É o suficiente. Só que eu vejo a voz de Deus falando assim, ó: eu descerei e libertarei aqueles que estão cativos do inimigo, por ouvir a minha palavra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que está presa. Tem gente que não consegue se desapegar a algumas vontades que ficou ainda lá atrás. Tem gente que não consegue tirar o hábito que Deus está dizendo assim, ó: tira. Mas não ouve a voz de Deus. Não ouve a voz de Deus. É por isso que eu sempre digo que o culto é uma coisa que não se pode faltar. Porque aquilo que você não tem ouvido para ouvir dentro da tua casa, pela tua esposa, pelo teu marido, Deus envia alguém para falar para ti. E Deus não está apontando você não, porque você sabe que é você. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu digo que Deus sonda o coração, Ele sonda, Ele te conhece. Temos que ter mais obediência, irmão. Infelizmente, eu tenho que dizer para você: Deus não une pessoas, Deus une propósito. E as pessoas às vezes não entendem, dizem assim: eu não vou dar certo com ela, eu não vou dar certo com ele. Entenda uma coisa: Deus uniu porque Deus sabia que você tinha que mudar algo nela, ela tinha que mudar algo em você, para que a promessa venha se cumprir. Você não vai conseguir mudar ela sozinho, nem ela mudar você só. Mas se você entender que ela vai mudar e você vai mudar, os dois mudam junto. E a promessa começa a se cumprir. A promessa começa a se cumprir. Porque a palavra de Deus fala sobre a inveja. O que é inveja? Inveja é uma palavra de destruição, acaba com tudo. A pessoa até aceita que você cresça, tenha um carro bom, mas não aceita que você tenha um carro maior que o dela. Ela até aceita que você comece a prosperar. Mas se você começar a contar as bênçãos que é maior que a dela, acaba. Tem coisas que a gente vai ter que viver no secreto com Deus. Tem vitória, pastor, que Deus vai liberar. E nós vamos ter que estar no secreto. Sabe por quê? Porque alguém vai olhar para você e vai dizer assim: olha, aquele leãozinho virou aquele leão grande. Como é possível? Está dizendo direto que está passando por prova, por luta. Como ele conseguiu comprar aquele carro novo? Como ele conseguiu comprar aquele terreno? É no secreto, irmão. É no secreto que nós vamos ganhar. Porque nem tudo devemos abrir a boca e contar. Nem todo mundo a gente deve pegar e colocar dentro do nosso lar. Tem que se libertar.
apertadíssimo. Tem que abrir mão. Entenda uma coisa, tem pessoas que Deus já tirou, mas você fica... Quanto tempo que você não vem aqui em casa tomar um café? E Deus já tirou da tua vida, irmão. Era um atraso para ti. Aos olhos espiritual, carnal, você não via, mas o olho espiritual, você pode ver hoje. Talvez você não entendeu ainda que a tua vida começou a andar alguns ciclos por conta das pessoas que disseram: agora que ele é crente, eu não vou mais lá não. Agora que ele é crente, eu não vou lá mais. Se eu chegar na casa dele, ele só fala só de igreja, só de igreja, só de igreja, acabou, eu não vou mais. É desse aí que Deus quer. É desse aí que Deus quer. Procura pessoas que vai te levar para a ponta do altar. Procura amizade com pessoas que vai te colocar sempre na ponta do altar. Na ponta do altar. Por quê? Porque é na ponta do altar que você vai conseguir passar pelas guerras, pelas dificuldades, pelos obstáculos. Às vezes tem gente que não conhece a nossa vida por fora, está tão beleza, está tão ótimo, bem vestido, roupa bonitinha, perfuminho bonitinho, mas não conhece a ferida que você está carregando dentro de você. Não conhece as transgressões que você está carregando. Não conhece a dor que você está sentindo. Não sabe o problema que você carrega no dia a dia. Tem dia que nem força para andar, caminhar, você não tem. Mas você veste uma capa e diz: é mais um dia. Aleluia. E passa aquele dia, final do dia, você tira o personagem e volta de novo a ser aquela pessoa que está se sentindo ferida, machucada, caluniada. Não é fácil. Só que a palavra de Deus que desce no meu coração diz assim, ó: posicionamento, obediência e sigilo. Orar sem cessar e vencer as guerras no secreto. Aleluia. Porque tem gente que não sabe o quanto que Deus vai abençoar e as bênçãos que vai descer. E às vezes a gente perde só por abrir a boca, irmão. Só em contar. O erro de José foi que ele abriu a boca. Ele ganhou a roupa, ele teve um sonho, mas abriu a boca, irmão. Abriu a boca, contou o sonho e acabou. Só que mesmo ele contando o sonho, todos que se levantavam contra José, colocava José dentro de um buraco, Deus estava com José. Colocava José dentro do presídio, na cadeira, Deus estava com José. Aonde José ia, Deus estava com ele. Deus estava com ele. E a promessa teve que se cumprir. Aleluia. No tempo de Deus. Você vê que a história de José, ela conta uma história que diz assim, ó, que ele revelou o sonho e tinha um copeiro e um padeiro. Quando eu falei no início sobre entrar numa chamada errada, era porque Deus estava querendo me levar para esse lugar. E aí José entra naquela cela e vê o padeiro e o copeiro, os dois tristes, um contando um sonho para o outro, mas ninguém entendia o sonho. E José decide perguntar para eles: por qual motivo vocês estão tristes? E ele diz: olha, nós tivemos um sonho, só que a gente não entende o sonho. Deus revelou o sonho, Deus contou o sonho para eles, mas eles não entendiam o sonho. Só que aí José vai e decifra o sonho. Decifra o sonho. Onde o copeiro ficaria de volta ao seu cargo e o padeiro ia ser enforcado. Só que quando José termina de contar o sonho, ele fala assim: olha, quando tu estiver diante de
Faraó, não te esquece de mencionar o meu nome. Quando a promessa se cumprir. E o sonho que eu te revelei. Passar um tempo e acontece. O padeiro morre e o copeiro volta à sua função de servir a Faraó. E aí Deus, eu imagino Deus já tinha feito o percurso que José tinha que trilhar. E eu imagino José lá, o padeiro morreu, o copeiro foi restituído o cargo, e ele esqueceu de falar de mim para Faraó. Ele não esqueceu não. Deus sabe o momento exato de te chamar pelo teu nome, quando uma promessa tem que se cumprir. Deus sabe o momento de te chamar. Talvez se ele tivesse o copeiro falado, Faraó, lá tem um homem que se chama José. Ele entraria na chamada errada. Deus queria que ele fosse o quê? Governador. E quem morreu foi quem? O padeiro. Lá vai José entrar na chamada errada, ser padeiro. Mas Deus sabe o momento exato de chamar você pelo seu nome. Tem cadeira que tem gente que quer sentar, mas só senta aquele que Deus escolheu para sentar. Você pode estar onde você estiver. Se Deus disser que ali é seu, é seu. Ninguém consegue mudar aquilo que Deus colocou em seu coração. Ninguém consegue mudar uma história que Deus ainda continua escrevendo. Ninguém consegue colocar uma vírgula aonde a história já está escrita. Aí eu imagino o Faraó noites e noites sem dormir, sonhando, reunindo o povo e não achando ninguém para decifrar o seu sonho. E José lá, porque até dentro da cadeia Deus estava com José. Ele pegou a amizade lá dentro e ele começou a dominar tudo lá, guardar, a preservar o povo lá dentro. Deus estava com ele. E aí está lá José e Faraó sonhando, noites e noites sem dormir. E aí chega o copeiro. É nessa hora que Deus lembra. É nessa hora que Deus lembra o copeiro. Agora chegou a vez de José. Faraó chega e diz: olha, reúne o povo, porque eu tive sonhos e eu preciso descobrir o sonho que eu sonhei. E lá está José lá dentro. Aí o copeiro chega e diz assim: olha, Faraó, eu e o padeiro tivemos um sonho lá na cadeia. E o homem, ele conseguiu revelar o sonho. E deu certo. Ele revelou que o padeiro morreria enforcado e eu seria restituído ao cargo. E Faraó disse: então, chama esse homem. Lá vai o copeiro, o qual José disse: olha, quando estiver diante de Faraó, lembra de mim. Na chamada errada ele não entrou, porque não era para ele entrar. Mas quando o copeiro ouviu o sonho de Faraó, que Faraó precisava de alguém que decifrasse o seu sonho, chegou a vez dele. Chegou a vez de José. E você acha que José ele veio de lá marrento? Agora sim eu vou dar a volta por cima. Não. Ele chegou com simplicidade, humildade, e perguntou para Faraó que conte-me o teu sonho. Ou seja, a humildade leva a gente para muitos lugares. Só que a humildade, ela trabalha junto com o quê? Perdão. Trabalha junto com o perdão. Você não consegue pedir perdão se você não tiver humildade. A pessoa que não tem humildade, ela não consegue pedir perdão. Ela vai estar sempre na razão. Se você disser para ela que pede, ela vai dizer:
a razão dela vai permanecer. Mas se ela tiver humildade, ela vai dizer: não, me perdoa, me perdoa. Tem coisas que só vai se cumprir na nossa vida. Aleluia. Quando a gente entender o propósito de Deus e não questionar. Aleluia. Porque se você passar a questionar aquilo que Deus está colocando na tua vida, tem gente, pastor, que levanta de manhã, liga o carro não pega. E aí ele diz assim, ó: começou tudo errado. A boca serve para duas coisas: profetizar e amaldiçoar. Ele diz: ó, começou tudo errado esse dia de hoje. Sabe o que Deus está dizendo? Estou eu te livrando de um acidente. Mas a falta de ouvir a voz de Deus, a falta de obediência a Deus, ele mesmo amaldiçoou o dia dele, sem entender que quem está no controle da nossa vida sempre vai ser Deus. É por isso que Deus fez essa volta falando sobre Ezequiel, sobre a mão sobre a cabeça de Ezequiel, porque tem muitos que pregam e falam assim: desceu Ezequiel ao vale de ossos secos. Não. Deus levou Ezequiel ao vale de ossos secos. É uma palavra diferente. É uma palavra que tem temor. Deus levou. É que quando Deus leva você para determinado lugar, Ele garante a tua saída, a tua entrada, a tua chegada. Oh, glória. Deus não te coloca num processo que você não pode suportar. Aleluia. Entenda isso. Tem gente questionando dentro do processo: meu Deus, até quando? Quando Deus está dizendo assim, ó: fecha a boca, ora em silêncio e secreto. Em secreto. Eu não sei por que Deus está falando de secreto, porque tem pessoas que oram e parece que a oração não sai do lugar. Tem pessoas que estão orando e acham que a oração não está saindo do teto, não passa. Deus não ouve. Será que não tem algo errado? Será que tem que mudar o jeito de orar? É isso? Está faltando, sabe o quê? Sinceridade e temor. Porque a sinceridade abre as janelas do céu. Deus se inclina e ouve o teu clamor. Se você entrar hoje em Salmos, o salmista escreve muitas aflições, muitos versículos de aflições, de alívio para a nossa alma. Se você entrar hoje em Salmo, você vai ver que nos versos fala muito sobre suportar processos quando nós estamos passando por momentos difíceis. Só que não adianta só ler e não praticar aquilo que está ali. Não adianta só ler ou pregar o que você não conseguiu viver. A luta, a adversidade que vem sobre a nossa vida, tem dias que a gente não quer nem conversa, a gente se pudesse sumia. Tem dia que a gente não quer conversa. Se alguém vir falar com nós, dá vontade de dizer assim: hoje não estou afim. Por quê? Porque está difícil. Está difícil. E vai ficar mais difícil ainda, mais apertado esses últimos tempos que está chegando. Pastor, ele entende, ele lê a Bíblia, ele sabe. Está chegando determinado tempo que as portas vão começar a se estreitar. Eu sou pequeno, eu estou engateando ainda na palavra. Eu estou engateando ainda. Mas já posso sentir o temor de Deus sobre a humanidade. Glória a Deus. Tem gente que não entendeu ainda que se libertar é abrir mão de coisas que vai te levar para o inferno. Aleluia. É renunciar
aquilo que está te impedindo de girar uma chave que Deus já te entregou. Às vezes a chave já está na tua mão, mas você não pode girar a chave, porque tem algo que te impede. Tem gente que fala assim: eu me condeno. Não, quem condena? Eu me condeno. Me condenar de quê? Eu me culpar de quê? Eu tenho que ter a minha consciência e o meu coração voltado para Deus. Eu tenho que entender que sem Ele eu não sou nada. Sem Ele aqui eu não estava. Sem Ele eu não tenho vida. Sem Ele eu não posso pregar, eu não posso falar dele. E eu não quero que a presença dele, o Espírito Santo dele, saia de mim. Aleluia. Glória. Eu não quero que sair daqui e essa palavra não ser pregada à tábua do teu coração. Essa palavra não descer ao vazio que se encontra no teu coração. Oh, glória. Porque culto de libertação é um culto muito forte, é um culto onde você tem que abrir mão, é um culto onde você tem que se libertar da vontade da carne e começar a mergulhar dentro do Espírito. É todos os dias uma luta constante que nós convivemos dentro de nós. É um leão que nos mata todos os dias. É o cansaço físico, é o cansaço psicológico. É diário. Quando você dorme, você começa a memorizar comigo. Quando você vai dormir, você deitou no travesseiro, você já está maquinando o que você vai fazer no outro dia de manhã, como o seu dia vai começar. Só que você não sabe as guerras que você vai enfrentar quando o dia amanhecer. Você nem sabe se você vai amanhecer. Esses últimos dias, Deus está falando direto no meu coração. A minha humanidade precisa descer a madrugada, porque não saberás a hora que eu vou descer. Não saberás a hora. Tem gente brincando, ser crente, dizendo: Deus vai voltar. Minha avó sempre dizia: Deus vai voltar. E Deus nunca voltou, já voltou, né? Teve gente que já foi sem Jesus. Porque o tempo de adorar e glorificar o nome do Senhor é agora. A pandemia veio e levou muita gente. E muita gente foi sem conhecer Jesus. Outros foram por desobediência, sem conhecer, sem praticar. Conhecedores. Eu creio que essa noite Deus está liberando aqui uma unção para pessoas que estão aqui essa noite. Tem mulher de oração aqui dentro, eu senti na hora que eu entrei. Tem mulher de oração aqui dentro da igreja. E Deus está liberando, desbloqueando o dom aqui essa noite. Aleluia. Porque Deus não aceita que volte da onde veio. Que ande com quem andava. E essa noite Deus está trabalhando de dentro para fora dessa pessoa. Porque tem algo nessa pessoa que ela vai lutar sozinha, não vai conseguir. Mas Deus está dizendo: contigo, eu sou contigo. Glória, aleluia. Não te espante, porque eu sou o teu Deus. Deus não escolhe pessoas erradas. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não mantenha o seu coração fechado nessa noite. Porque Deus disse: bato na tua porta, se abrir, farei morada. Glória a Deus. Não permaneça com o coração fechado nessa noite. Não saia dessa porta da mesma forma que entrou. Tem pessoas que dizem assim: eu vou sair daquela igreja por causa de fulano. Se sair é porque nunca teve ali por conta de Jesus. Oh, glória. Porque quem está ali por conta de Jesus não sai. Aleluia. Eu sempre digo: quer conhecer um obreiro, tira o microfone dele. Quer conhecer uma mulher de Deus, tira o microfone no dia dele. Porque o servo está pronto para servir a qualquer hora. Aleluia. O incondicional ele está pronto para servir, fazer a obra a qualquer momento. Se ele tirar, eu continuo louvando sem microfone. Se ele me der o microfone, eu continuo adorando. E se ele não quiser que eu vá lá na frente adorar, eu adoro sentado. Glória a Glória a Deus. Deus. Esse é o incondicional.
Tem um coração cheio de amor para dar aqui essa noite. Aleluia.